Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do Livro dos Juízes, parte 1, Narrações introdutivas. Do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 3, versículo 6. Difícil conquista de Canaã. Depois da morte de Josué, os israelitas consultaram o Senhor. Quem dentre nós será o primeiro a combater os cananeus? O Senhor respondeu: Judá, pois eu entregarei a terra nas suas mãos. Então Judá disse a Simeão, seu irmão: Vem comigo à terra que me coube por sorte, para combatermos contra os cananeus. Depois irei contigo à tua terra. Simeão partiu com ele. Judá travou combate e o Senhor entregou-lhe os cananeus e os ferezeus. Derrotaram 10.000 homens em Bezeque. Ali encontraram Adoni-Bezeque, atacaram-no e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram, prenderam-no e cortaram-lhe os polegares das mãos e os hálux dos pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os polegares das mãos e os hálux dos pés cortados, apanhavam debaixo de minha mesa os sobejos da comida. Como eu fiz, assim Deus me fez. E conduziram-no a Jerusalém, onde morreu. Os juditas atacaram Jerusalém e tomaram-na. Passaram os seus habitantes ao fio da espada e incendiaram a cidade. Desceram ali e combateram os cananeus das montanhas, do meio-dia e da planície. Judá marchou contra os cananeus de Hebrom, chamada antigamente Cariote Arbé, e derrotou Sesai, Aimã e Tomai. Marchou depois contra os habitantes de Dabir, que antigamente se chamava Cariat Sefer. Calebe tinha dito: aquele que combater e tomar Cariat Sefer, darei por mulher minha filha Axa. Otoniel, filho de Cenez, irmão mais novo de Calebe, tomou a cidade, e Calebe deu-lhe sua filha Axa por mulher. Chegando Axa à casa de seu marido, ela moveu-o a que pedisse um campo ao seu pai, e pela segunda vez ela saltou de seu jumento, e Calebe disse-lhe: Que tens? Dá-me, respondeu ela, um presente. Instalaste-me em uma terra árida, dá-me também fontes de água. E Calebe deu-lhe as fontes superiores e inferiores. Os filhos de Obabe, o quenita, cunhado de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os juditas, no deserto de Judá, ao sul de Arade, e vieram estabelecer-se com o povo. Judá prosseguiu sua marcha com Simeão, seu irmão, e derrotaram os cananeus de Cefade. Voltaram a cidade ao interdito e ela recebeu o nome de Orma. Judá tomou também Gaza e seu território, bem como Ascalon e Ascaron, com seus territórios. O Senhor estava com Judá e ele conquistou a montanha, porém não pôde despojar os habitantes da planície que possuíam carros de ferro. Conforme o que Moisés tinha dito, deram Hebrom a Calebe, que expulsou dela os 3 filhos de Enaque. Os benjaminitas não exterminaram os jubezeus de Jerusalém. Por isso, os jubezeus habitaram em Jerusalém com os benjaminitas até o presente. A família de José marchou também contra Betel, e o Senhor esteve com eles. E quando exploravam Betel, que antes se chamava Luz, viram um homem que saía da cidade e disseram-lhe: Mostra-nos por onde se pode entrar na cidade e usaremos de misericórdia contigo. Ele indicou-lhes a entrada e passaram a localidade ao fio da espada,
poupando, porém, aquele homem com a sua família. Este emigrou para a terra dos Iteus, onde construiu uma cidade, a qual pôs o nome de Luz, nome que ela conserva ainda hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Betsã com suas aldeias, nem os de Tenac, de Dor, de Geblaão, de Magedo, com suas aldeias, porque os cananeus estavam decididos a ocupar esta terra. Quando se tornaram mais fortes, os israelitas fizeram-nos tributário, mas não os despojaram. Efraim não expulsou os cananeus de Geser, os quais continuaram a habitar em Geser, no meio de Efraim. Zabulon não expulsou os habitantes de Cedron, nem os de Naalol, e os cananeus continuaram a habitar no meio de Zabulon, embora sujeitos ao tributo. Aser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, nem os de Aalabe, de Acasibe, de Elba, de Afec e de Roob. Os filhos de Aser estabeleceram-se entre os cananeus, habitantes daquela terra. Não os despojaram. Neftali não expulsou os habitantes de Bet-Sames, nem os de Bet-Anate, e estabeleceu-se entre os cananeus, habitantes daquela terra. Os Betsamitas e os Betanitas ficaram-lhe tributários. Os amorreus repeliram os danitas para a montanha, e não os deixaram descer para a planície. Persistiram em ficar em Ar-Arés, em Ajalon e em Salebim. Mas a mão da casa de José prevaleceu sobre eles e tiveram de pagar o tributo. O território dos amorreus estendia-se desde a costa de Acrabim e de Sela para o norte. Aparição do anjo. O anjo do Senhor subiu de Gálgala a Boquim e disse: Eu vos fiz subir do Egito e vos conduzi a esta terra que eu tinha prometido com juramento a vossos pais. Eu vos tinha dito: jamais hei de romper a aliança que fiz convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os habitantes desta terra e lançareis por terra os seus altares. Ora, vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Por essa razão eu disse: não os expulsareis de diante de vós. Eles permanecerão ao vosso lado, e os seus deuses vos serão um laço. Ao dizer o anjo do Senhor estas palavras aos filhos de Israel, o povo pôs-se a chorar. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim e ofereceram ali sacrifícios ao Senhor. Instituição dos juízes. Josué despediu o povo e os israelitas foram cada um para a sua herança, a fim de tomar posse da terra. Durante toda a vida de Josué e dos anciãos que lhe sobreviveram e que tinham testemunhado a grande obra que o Senhor tinha feito em favor de Israel, o povo serviu o Senhor. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no território de sua possessão, em Tamna-Eres, na montanha de Efraim, ao norte do monte de Gás. Toda aquela geração se foi também unir a seus pais, e sucedeu-lhe outra que não conhecia o Senhor, nem o que ele tinha feito em favor de Israel. Os israelitas fizeram então o mal aos olhos do Senhor e serviram os Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tinha tirado do Egito, e seguiram outros deuses, os dos povos que habitavam em torno deles. Prostraram-se diante deles, excitando assim a cólera do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir Baal e Astarote. A cólera do Senhor inflamou-se contra Israel, e ele entregou-os nas mãos de piratas, que os despojaram, e vendeu-os aos inimigos dos arredores, de sorte que não puderam mais resistir-lhes. Para onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles, para fazer-lhes mal, como o Senhor lhes tinha dito e jurado, e viram-se em grande aflição. Entretanto, o Senhor suscitava-lhes juízes que os livraram das mãos dos opressores. Mas nem mesmo os juízes ouviam e continuavam prostituindo-se a outros deuses, adorando-os. Abandonaram depressa o caminho que tinham seguido seus pais,
na obediência aos mandamentos do Senhor, e não os imitaram. Ora, quando o Senhor suscitava juízes, ele estava com o juiz para livrá-los de seus inimigos enquanto vivesse o juiz. O Senhor compadecia-se dos gemidos que soltavam diante de seus inimigos e de seus opressores. Mas, depois que o juiz morria, corrompiam-se e se tornavam ainda piores do que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os, e não renunciavam aos seus crimes e à sua obstinação. Inflamou-se, pois, contra Israel a cólera do Senhor, visto que este povo violou o meu pacto, dizia ele, a aliança que eu tinha feito com seus pais, e não obedeceram à minha voz, também eu não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou ao morrer. Por elas queria o Senhor provar os israelitas e ver se eles seguiriam ou não o caminho do Senhor, como tinham feito seus pais. O Senhor deixou subsistir todas essas nações que não tinha entregue nas mãos de Josué e não as quis expulsar logo. Estas são as nações que o Senhor deixou subsistir para provar por meio delas os israelitas, todos aqueles que não tinham visto as guerras de Canaã, e isso tão somente para a instrução das novas gerações israelitas, a fim de lhes ensinar a combater, ao menos aqueles que não o tinham feito antes. Eram os 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus que habitavam os montes do Líbano, desde a montanha de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Essas nações ficaram para provar Israel e ver se eles obedeceriam aos mandamentos que o Senhor havia prescrito aos seus pais por intermédio de Moisés. Os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos herveus e dos jebuseus. Tomaram por mulher suas filhas e eles mesmos deram suas filhas aos filhos deles e serviram os seus deuses.